Olá, amigas e amigos que nos acompanham aqui no canal no YouTube, Eros e Thanatos, seu canal de psicanálise. Né? Prazer novamente estar aqui com vocês, né, para esse novo vídeo, onde nós vamos falar sobre um tema que eu desejaria ter falado antes, mas que, mediante os acontecimentos que, né, sabemos, eu gravei a semana passada um vídeo para poder falar um pouco sobre a democracia, da importância da democracia, o valor simbólico da democracia, né, no sentido da emergência dos sujeitos e da fala dos sujeitos. Tá? Bom, mas o tema que eu queria falar com vocês e vou tratar hoje, inicialmente, teremos outras ocasiões onde vamos tratar também dele, né, é uma proposição de Freud, que dizia a despeito do desejo, que o desejo é um Wunsch. O Wunsch é uma palavra alemã que quer dizer voto. Né? Lacan, por outro, traduziu o desejo como uma falta que nunca é satisfeita como tal. Ela permanece sempre uma falta. E a condição humana em relação ao desejo, é que o desejo seja sempre ativado enquanto essa falta. Tá? Não há nenhum objeto, portanto, que é capaz de prover, né, atender o desejo. Então essa é uma condição peculiar do humano. Bom, pedindo a vocês para dar um like, se vocês gostam do vídeo, porque isso ajuda a que o nosso canal se expanda, que o YouTube identifique o interesse das pessoas, né, no canal e, consequentemente, possa divulgar para mais pessoas, levar para mais pessoas. Além da inscrição também, que é muito importante, se vocês acharem interessante e poder se inscrever no canal, o que também ajuda também a que o canal vá chegando a mais pessoas, porque a nossa intenção é, de fato, ter essa interlocução, tá? E se vocês quiserem ter as mensagens assim que a gente publica, aciona o sininho das notificações, porque aí toda vez que nós gravarmos um vídeo novo, fazemos isso semanalmente, vocês já têm acesso lá no YouTube. Bom, então vamos lá para o nosso tema. O desejo é um elemento que a psicanálise trouxe à tona, né, nos seus estudos, e é um tema fundamental da psicanálise. O desejo inconsciente. O desejo não é uma vontade, assim, conscientemente, não é? Nós podemos se referir ao desejo geralmente como alguma coisa que a gente identifica seu objeto, não é? Em algo, a gente quer comprar algo, quer consumir algo, a gente deseja ter algo, né? Seja de que ordem for, seja afetivamente ou materialmente, na ordem do consumo, na ordem das relações, né? Então a gente se reporta a isso sempre a um desejo. Bom, mas o desejo, pensado a partir da psicanálise, ela tem uma complexidade maior, porque ela não é essa vontade, essa expressão, digamos assim, consciente das coisas. Por que isso? Porque o desejo se refere a um objeto inconsciente. E que objeto é esse? Que objeto é esse que define o desejo, portanto? Né? Esse objeto é um objeto faltante. É um objeto que é para sempre faltante. Né? Portanto, ele é representado simbolicamente. E enquanto representado simbolicamente, onde é que nós vamos capturar, identificar o veículo do desejo? Na palavra, na linguagem. Portanto, a palavra, a linguagem, é, digamos assim, o veículo do desejo. O fato de nós sermos, e essa é uma distinção do humano, um ser falante, isso torna com que, né, o nosso desejo esteja inscrito na palavra, na linguagem. Esse é o grande diferencial humano, que usa a palavra como elemento de expressão de seus interesses. Tá? Nesse sentido, o desejo se distingue já falei aqui da vontade, né, como uma expressão consciente, e se distingue também de duas outras faltas importantes, além do desejo, que é a necessidade e a demanda. A necessidade diz respeito às nossas exigências orgânicas, não é? Por exemplo, eu tenho fome, eu preciso de alimento, isso é uma necessidade, não é?
Quando eu tenho fome, eu demando, né, ao outro, né, eu demando aquilo que pode suprir a minha necessidade, os meios pelos quais eu possa atender essa minha necessidade. Tá? Eu lanço essa questão, né, para que eu possa prover essa minha necessidade. Então, a necessidade ela tem uma dimensão muito corpórea, orgânica, biológica, né? Enquanto a demanda é algo que eu lanço para o outro, para o grande outro, né? Para que eu possa prover as minhas necessidades. Mas ao fazer isso desde a infância, desde um bebezinho, eu inscrevo para essa relação com o outro, que eu vou chamar aqui nesse caso, o grande outro, que é uma definição que Lacan nos traz, tá? Eu vou, consequentemente, ao fazer essa demanda para o grande outro, eu vou fazer com que essa relação entre a demanda e a necessidade, um resto que sobra dessa relação, que nem o objeto da necessidade, nem o objeto da demanda em si, é que vai ser o objeto do desejo. O objeto do desejo vai ser exatamente esse resto, esse resíduo não atendido, não provido pela necessidade a partir do momento que eu lanço mão da demanda. Tá? Então, essa é a condição do desejo. Por que referir ao grande outro? Já falamos muitas vezes aqui nos nossos vídeos sobre o grande outro. O grande outro é algo que Lacan trouxe para poder interpretar o inconsciente freudiano. Não é? Porque o inconsciente ele não é orgânico, ele não é o cérebro, ele não é o sistema nervoso central periférico, ele não são os neurotransmissores. O inconsciente não é algo, uma substância. O inconsciente ele é uma operação mental, uma operação linguageira. E é aí que a gente distingue o grande outro do pequeno outro. O pequeno outro são os nossos semelhantes, né? Semelhantes de semelhantes, as pessoas com quem nós nos relacionamos. São semelhantes em espécie e dessemelhantes porque cada um é marcado pela sua singularidade, pelo seu nome próprio, por uma história muito particular, né? Cada um de nós. São singularidades que opera dentro de uma comunidade, opera dentro de um coletivo, não é? Mas nós somos singulares ao mesmo tempo. Nós inscrevemos uma inscrição que nos distingue de qualquer outro sujeito como nós. Então, semelhantes de espécies, distintos, diferentes enquanto sujeitos. Esse é o pequeno outro, aquele com quem nós nos relacionamos diretamente com as coisas, pessoas com quem tratamos. Já o grande outro não é uma personagem em si, não é um elemento que você possa, digamos assim, personificar absolutamente numa pessoa ou em qualquer outra coisa. O grande outro é uma operação mental, né? O grande outro é uma representação, o grande outro é a linguagem, o grande outro é o inconsciente. Lacan dizia o grande outro é o discurso do inconsciente. Portanto, o grande outro são operações linguageiras. Não é? É aquilo que agencia as relações nossas com o nosso desejo, com o desejo do outro e com as demais pessoas. Não é? Aquilo que torna com que nós possamos ser falantes. Então, essa dimensão começa a se organizar do ponto de vista do desejo já desde a nossa tenra infância, bebê. A criança, por exemplo, não tem a condição ainda de fazer o uso da palavra. Nós chamamos aí, para usar uma expressão que os franceses usam, do enfant. O enfant é aquele que já está mergulhado na linguagem, mas não faz uso da palavra. Né? A criança já vai, quando ela começa a adquirir a palavra, fazer uso da palavra, ela entra nesse outro momento do seu desenvolvimento. Mas naquele primeiro momento, aquela fase tenra, o bebê, então como é que a criança faz para poder dar conta das suas necessidades, dar conta daquilo que acontece quando sente uma dor, quando sente isso? Ela chora, ela faz movimentos excitatórios com o corpo, né? Com os braços, com as pernas, assim, porque ela não comunica pela palavra ainda. Então ela comunica pelo seu choro, pelas suas expressões, pela sua excitação motora. E ao fazer isso, ela lança para quem? Ela lança para um grande outro. Né? Essa sua é o registro de sua necessidade. Né? E aí o grande outro vai interpretar essa demanda da criança, do bebê,
E essa interpretação que ela faz a partir do desejo. E ao fazer a partir do desejo do grande outro, é que ela vai conectar o desejo do grande outro com um elemento que vai emergir a partir dessa relação em uma dialética, que a gente chama de dialética do desejo, que é o desejo emergente do sujeito. Aí a gente faz essa passagem, né, de uma ordem natural para uma ordem simbólica, uma ordem linguageira, porque a gente vai lançar mesmo as nossas necessidades de alimento, de dor, e de tudo que a gente de poder socorrer de uma dor, enfim, dos nossas necessidades fisiológicas, enfim, que vinham naquele momento da nossa existência. Nós vamos fazer isso já a partir dessa relação com o grande outro na ordem do desejo. De modo que essa relação vai se constituir agora em uma dialética, porque o desejo do sujeito será o desejo do grande outro, será uma dialética em relação ao grande outro, né? E assim permanentemente. Mas o objeto disso é um objeto escapatório, quer dizer, não há um registro material, nenhum objeto que possa ser. Portanto, quando a gente organiza no nosso mundo da linguagem, nosso mundo da palavra, e consequentemente veicula nosso desejo, porque a palavra veicula o nosso desejo, mas a palavra não diz do nosso desejo. Nenhuma palavra é suficiente para dizer do nosso desejo. Toda palavra é insuficiente. Toda a nossa dimensão linguageira é marcada por incompletude. E ao assim ser, esse é um elemento estrutural. Porque o que é que então vai ser a marca do desejo? É o fato de que nunca haverá um objeto que possa suprir o desejo. Você pode ter objetos que possam suprir as necessidades. Você pode, a partir da demanda que você lança para o outro, você pode fazer com que o grande outro apresente o objeto através da nutrição ou de outras coisas mais, atenda uma condição para suprir as nossas necessidades. E isso se inicia lá na tenra infância e vai funcionar por todas as nossas vidas de ser falante. Mas o desejo não. O desejo, a condição do desejo, a vitalidade do desejo é que ele permaneça sempre sustentado, né, pela falta que o torna. Por hoje é isso que nós falamos, mas seguiremos em outros momentos falando um pouco mais sobre desejo. Um abraço para todos vocês e até o próximo vídeo.